Ela só queria sobreviver em uma cidade que nunca foi feita para ela, mas naquela noite tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela escondeu um estranho no lixo, sem saber que estava salvando um dos homens mais poderosos da Coreia. E o que começou como um ato de desespero virou uma história que vai te fazer rir, se emocionar e acreditar que até o coração mais frio pode ser transformado. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. Que o som da cidade nunca dormia. Carros passando, buzinas ao longe, luzes frias refletindo nos prédios altos de Seul. Um lugar onde sonhos nascem e também são esmagados sem piedade. Mas para Lee Na-ri, aquilo nunca foi um sonho, era apenas sobrevivência. Ela caminhava apressada por uma rua estreita, segurando uma sacola simples de mercado, com o casaco gasto, protegendo o corpo do vento frio. Seus passos eram leves, quase invisíveis, como alguém que aprendeu desde cedo a não chamar atenção. Vinda do interior, Na-ri carregava nos olhos algo raro naquela cidade. Gentileza. Mesmo sem ter quase nada, ela sempre encontrava um jeito de ajudar alguém. Mas naquela noite, o destino decidiu testar até onde essa bondade iria. Do outro lado da cidade, em um prédio luxuoso que parecia tocar o céu, Seo Ji-hoon encarava uma sala cheia de executivos com um olhar frio e calculista. Ninguém ousava respirar mais alto. Ele não levantava a voz. Não precisava. Sua presença já era suficiente para intimidar qualquer um. Jovem, rico, extremamente inteligente e completamente distante. Para Ji-hoon, pessoas eram números, emoções eram fraqueza. E confiança, um erro que ele nunca mais cometeria. A reunião termina de forma seca, sem sorrisos, sem agradecimentos. Ele simplesmente se levanta e sai. Minutos depois, já do lado de fora, a noite parecia estranhamente silenciosa, até que passos, rápidos, pesados. Antes que pudesse reagir, sombras surgem no beco ao lado, homens de terno, olhares perigosos. E então, o ataque. Tudo acontece rápido. Um golpe, outro. Ji-hoon tenta reagir, mas está em desvantagem. O CEO imbatível, agora encurralado como qualquer pessoa comum. Do outro lado da rua, Lee Na-ri congela. Seus olhos se arregalam. Seu coração dispara. Ela deveria ir embora. Deveria fingir que não viu, mas não consegue. Algo dentro dela simplesmente não permite. Respirando fundo, ela corre. Sem pensar, sem plano, apenas corre. Os homens se afastam ao ouvir sirenes distantes, deixando Ji-hoon caído, ferido, quase inconsciente. Na-ri se aproxima, hesitante. Ela se agacha ao lado dele. O rosto dele, mesmo machucado, ainda carregava uma presença forte, quase inacessível. Olha ao redor. E então percebe, os homens podem voltar. O pânico cresce. Ela precisa fazer algo. Agora. Seus olhos procuram desesperadamente por uma solução. Qualquer solução. Até que param. Uma lixeira grande, de metal, parcialmente aberta, logo ao lado do beco. Ela hesita, por um segundo que parece uma eternidade. Isso é loucura, mas não há tempo. Com esforço, ela puxa Ji-hoon pelo braço. Ele geme, quase acordando, mas não consegue reagir. Desculpa. Ela sussurra nervosa, e com toda a força que tem, empurra ele para dentro da lixeira. Fecha a tampa. Dá 2 passos para trás. Respira rápido e tenta parecer normal. Segundos depois, os mesmos homens retornam ao beco, olhares atentos, passos pesados. Na-ri segura a sacola com força, fingindo estar apenas passando por ali. Um dos homens a encara. O tempo congela. Você viu alguém passar por aqui? A voz dele é fria. Na-ri força um sorriso leve, inocente. Balança a cabeça. Não, eu só estou indo para casa. O homem a observa por mais alguns segundos, longos demais, mas então ele desvia o olhar e vai embora. Assim como os outros. O som dos passos desaparece, o perigo também, por alguns segundos. Na-ri não se move, não respira direito, até que lentamente
Se aproxima da lixeira, coloca a mão na tampa e abre. Seo Ji-hun está lá dentro, inconsciente, sujo, vulnerável. Nada parecido com um homem poderoso que ele realmente é. E naquele momento, sem saber quem ele era, sem saber o que estava prestes a acontecer, Linari acaba de salvar a vida do homem que vai mudar completamente o destino dela. E talvez o próprio coração. O cheiro é a primeira coisa que atinge Seo Ji-hun. Forte, estranho, inconfundível. Seus olhos se abrem lentamente. Confusão. Ele tenta se mover e imediatamente se arrepende. Dor. Muita dor. Ele leva a mão à cabeça, respirando com dificuldade, enquanto observa o ambiente ao redor. Teto baixo, parede simples, um ventilador barulhento girando devagar. Aquilo definitivamente não era um hospital, muito menos sua cobertura de luxo. Ele se senta com esforço, olha para o próprio corpo, roupas sujas, amassadas, um leve cheiro suspeito. Seu rosto se contrai em puro desgosto. O que aconteceu comigo? Antes que pudesse raciocinar melhor, a porta se abre de repente. Linari entra carregando uma tigela fumegante. Ela para ao ver ele acordado. Os dois se encaram, um silêncio estranho, quase absurdo. Até que você tá vivo, ela solta, aliviada, abrindo um sorriso sincero. Ji-hun franze a testa, confuso e levemente irritado. Onde eu estou? A voz dele ainda é firme, mesmo fraca. Nari pisca, como se a pergunta fosse óbvia demais. Na minha casa. Ele olha ao redor de novo, mais devagar dessa vez, processando, e então a realidade atinge. Isso aqui... Ele não consegue esconder o tom de incredulidade. Nari cruza os braços, ofendida. Ei, pode não ser grande coisa, mas foi aqui que eu salvei sua vida. Ji-hun a encara. A memória volta em flashes, o beco, os homens, a dor. E então, a lixeira. Seus olhos se arregalam levemente. Ele olha para ela, depois para si mesmo, depois, de volta para ela. Você não fez o que eu estou pensando, fez? Nari sorri meio sem graça. Bom, tecnicamente, sim. Ji-hun fecha os olhos por um segundo. Respira fundo, como se estivesse tentando manter o controle. Você me colocou em uma lixeira? Ela levanta um dedo tentando se justificar. Para salvar sua vida. Outro silêncio, mais pesado, mais absurdo. Ji-hun passa a mão no rosto. Ele, Seo Ji-hun, um dos homens mais poderosos da Coreia, foi salvo, dentro de uma lixeira. Aquilo era inaceitável, humilhante, impossível, e ainda assim, real. Eu preciso ir embora. Ele tenta se levantar e falha miseravelmente. A dor faz ele cair de volta no colchão improvisado. Nari suspira. Claro, vai lá, anda, corre, voa se quiser. Ele a encara irritado. Ela devolve o olhar, completamente tranquila. Você mal consegue ficar de pé. Ela coloca a tigela nas mãos dele. Come. Ji-hun olha para a comida, desconfiado. O que é isso? Comida. Eu sei disso. Então come. Ele hesita. Aproxima o rosto. Cheira. Sua expressão muda imediatamente. Isso é picante? Nari sorri divertida. Bem-vindo à vida real. Ele tenta manter a dignidade. Mas a fome vence. Ele dá uma colherada e no segundo seguinte, arrependimento total. Os olhos lacrimejam, a garganta queima, ele engasga. Água! Nari não consegue segurar, começa a rir. Um riso alto, sincero, sem filtro. Ji-hun a encara, indignado, tossindo. Você está tentando me matar? Ela entrega um copo d'água ainda rindo. Relaxa, CEO. Digo, senhor desconhecido. Lhe congela por um segundo. Ela percebe. Você é algum tipo de empresário, né? Ela pergunta curiosa. Ele desvia o olhar. Por um instante, pensa. E decide. Não. Resposta rápida, seca. Ela arqueia uma sobrancelha. Claramente não acredita. Mas deixa passar. Tá bom. Senhor não empresário que usa relógio que vale mais que minha casa.
Ele automaticamente cobre o pulso. Tarde demais. Ela sorri, vitoriosa. Relaxa, eu não me importo. E essa frase atinge ele de um jeito estranho. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente não se importa. Os dias passam e o caos começa. Ji-hoon tenta se adaptar. Falha. Tentativa de lavar roupa, ele coloca sabão demais. Espuma invade tudo. Nari chega e encontra ele cercado por bolhas. Ela olha. Ele olha de volta. Isso era para acontecer? Ela simplesmente começa a rir. Outra cena. Ele tenta ajudar na cozinha. Corta legumes. De forma completamente desajeitada. Quase corta o próprio dedo. Nari arranca a faca da mão dele. Você nunca fez isso na vida, né? Eu lidero uma empresa. Parabéns. Aqui você não sobrevive nem a uma cenoura. Mais dias, mais convivência, mais pequenas brigas. Mais momentos estranhamente leves. E algo começa a mudar. Devagar. Quase imperceptível. Ji-hoon observa Nari ajudando uma vizinha idosa. Vê ela dividir comida, mesmo tendo pouco. Vê ela sorrir, mesmo quando está cansada. E pela primeira vez, ele não entende. Por que alguém faria tanto sem ganhar nada? Uma noite ele pergunta, direto, por que você faz isso? Ela olha para ele simples. Dá para fazer, então eu faço. Mas dessa vez não é desconfortável, é diferente, é confortável. Ji-hoon desvia o olhar. Mas algo dentro dele já não é o mesmo, e sem perceber. No meio de uma casa pequena, bagunçada e cheia de risadas inesperadas. O coração frio de Seo Ji-hoon começa, lentamente, a se limpar. Os dias já não pareciam tão longos para Seo Ji-hoon. Aquela casa simples, que no início parecia um pesadelo, começava a ter um efeito estranho sobre ele. O barulho do ventilador já não incomodava tanto. A comida apimentada já não era um inimigo. E a presença de Nari se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Naquela manhã, o sol atravessava a pequena janela, iluminando o rosto de Nari enquanto ela organizava algumas coisas da casa. Ji-hoon observava em silêncio, apoiado na parede. Havia algo diferente nela. Não era beleza no sentido que ele estava acostumado a ver em eventos luxuosos ou revistas. Era outra coisa. Algo leve, algo verdadeiro. Você vai ficar me encarando ou vai ajudar? A voz dela o puxa de volta. Ele franze levemente a testa, tentando disfarçar. Eu estava analisando a situação. Claro, e chegou a alguma conclusão importante? Sim. Você precisa de um sistema melhor de organização. Nari solta uma risada curta. Então começa organizando aquilo ali. Ela aponta para um monte de roupas dobradas de qualquer jeito. Ji-hoon respira fundo, como se estivesse aceitando um grande desafio corporativo. Ele se aproxima, pega uma peça e trava. Não faz ideia do que está fazendo. Minutos depois, o resultado é um desastre. Roupas tortas, mal dobradas, algumas até caindo. Nari observa, tentando segurar o riso. Definitivamente um talento escondido. Ele a encara. Isso não é eficiente. Nem tudo na vida precisa ser eficiente. Essa resposta fica na mente dele mais tempo do que deveria. Mais tarde, o clima muda. Nari está sentada do lado de fora da casa, olhando o céu. O rosto mais calmo, mas com um peso nos olhos. Ji-hoon se aproxima, hesitante. Ele não é bom com esse tipo de momento, nunca foi. Você está bem? A pergunta sai mais suave do que ele esperava. Nari demora um pouco para responder. Eu só estava pensando. Ele espera e ela continua. Às vezes, parece que não importa o quanto eu me esforce. Eu continuo no mesmo lugar. Ji-hoon observa o olhar dela, agora distante. Minha família perdeu tudo quando eu era mais nova. Desde então, é só trabalho, um dia de cada vez. Ela força um pequeno sorriso. Mas tá tudo bem, eu me acostumei. Ji-hoon sente algo estranho no peito, algo que ele não consegue nomear com facilidade. Ele se senta ao lado dela. Você não devia se acostumar com pouco. Nari vira o rosto, surpresa. Quem disse que isso é pouco?
A resposta o pega desprevenido. Ele olha ao redor, a casa simples, as roupas modestas, a vida limitada, mas então olha para ela e percebe. Ela não está vazia, ela não está quebrada, ela está inteira, de um jeito que ele nunca esteve. Naquela noite, a chuva começa de repente, forte, incessante. O telhado faz barulho. Nari tenta resolver uma goteira com um balde improvisado. Ji-hoon observa por alguns segundos e decide ajudar, mesmo sem saber exatamente como. Ele segura o balde enquanto ela sobe em uma cadeira para ajustar algo. Se eu cair, você me segura. Isso não parece uma boa estratégia. Confia em mim. Ele segura mais firme. E pela primeira vez, confia. Minutos depois, o problema está resolvido. Nari desce sorrindo orgulhosa. Viu só? Trabalho em equipe. Ji-hoon a encara. Há uma gota de água escorrendo pelo rosto dela. Sem pensar muito, ele estende a mão e limpa. O gesto é lento, cuidadoso. O mundo parece desacelerar naquele instante. Nari congela por um momento. O olhar encontra o dele. E algo muda. Não é mais apenas convivência. Não é mais apenas gratidão. É algo novo, algo mais profundo. Ji-hoon percebe primeiro. Afasta a mão rapidamente, como se tivesse feito algo errado. Ele se levanta. Você devia descansar. Mas a voz dele já não tem a mesma firmeza de antes. Mais tarde, durante a noite, Nari adormece no sofá, exausta. Ji-hoon passa pela sala. Para ao vê-la ali, ele observa por alguns segundos. O rosto tranquilo, a respiração leve, sem o peso que ela carrega durante o dia. Ele pega um cobertor e cobre ela com cuidado. O gesto é silencioso, quase instintivo. Antes de sair, ele hesita. E então, muito baixo, quase imperceptível, ele diz obrigado. No dia seguinte, algo está diferente. Ele ajuda sem reclamar. Ele escuta mais. Ele observa mais. E pela primeira vez em muito tempo, Seo Ji-hoon não está apenas vivendo. Ele está sentindo. Mas sentimentos para alguém como ele não vêm sem conflito. Enquanto o coração começa a mudar, a mente ainda resiste. E em algum lugar da cidade, pessoas estão procurando por ele, se aproximando cada vez mais, sem saber que quando o encontrarem, nada mais será como antes. Amanhã começa diferente. O ar parece mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Nari sai cedo para comprar mantimentos, deixando Seo Ji-hoon sozinho na pequena casa. Ele observa o lugar ao redor. Cada detalhe agora carrega significado. A mesa simples onde ele aprendeu a comer sem reclamar, o sofá onde ela adormeceu tantas vezes, o silêncio confortável que ele nunca teve antes, mas naquele dia algo quebra essa tranquilidade. Um som de carro. Não é comum naquela rua, muito menos daquele tipo. Ji-hoon se aproxima da janela e vê carros pretos, elegantes, imponentes, parando bem em frente à casa. Seu olhar muda imediatamente. A postura muda. O homem que estava escondido desaparece. O CEO retorna. A porta se abre. Baek-junho entra primeiro, apressado, claramente aliviado. Senhor, finalmente encontramos você. Atrás dele, outros homens se posicionam com respeito. Ji-hoon não responde de imediato. Apenas encara, frio novamente, distante. Quanto tempo? A voz dele volta firme, controlada. Junho respira fundo. Dias demais. A empresa está em crise. Diretor Han está pressionando o conselho. E há rumores de uma tentativa de tomada de poder. O nome faz o olhar de Ji-hoon endurecer. Diretor Han. Então não foi apenas um ataque aleatório. Foi planejado. Ele fecha os olhos por um breve momento, como se estivesse encaixando todas as peças. Quando abre novamente, não há mais hesitação. Prepare o carro. Junho hesita. Senhor, e quanto à garota? Ji-hoon não responde na hora. Ele olha ao redor mais uma vez, mas agora com distância. Como se estivesse se separando daquele lugar. Não envolva ela. Resposta direta, fria, decidida. Minutos depois, os carros desaparecem da rua, levando Ji-hoon de volta ao mundo que ele nunca realmente deixou. Pouco depois, Nari retorna. Sacolas nas mãos, passos leves.
Ela estranha o movimento. A rua ainda carrega a sensação de algo fora do normal. Ao entrar na casa, ela para. Tudo está arrumado. Organizado demais. Vazio demais. O coração dela aperta. Ela dá alguns passos. Ji-hoon. Nenhuma resposta. Sobre a mesa, algo chama a atenção. Um objeto. O relógio dele. Caro demais para aquele lugar. E ao lado, um envelope. As mãos dela tremem levemente ao abrir. Dentro, dinheiro. Muito dinheiro. Os olhos dela se arregalam. A respiração falha por um instante. Aquilo não faz sentido. Até que faz, tudo começa a se encaixar. As roupas, o comportamento, a forma como ele falava, o jeito como olhava o mundo. E então, a verdade chega de uma vez. CEO. A palavra sai baixa, quase como se doesse dizer. Horas depois, a confirmação vem da pior forma possível. Uma televisão ligada em uma loja, uma multidão assistindo, e lá está ele, Seo Ji-hoon, bem vestido, impecável, frio, de volta ao seu lugar. A manchete destaca seu retorno misterioso, após dias desaparecido. E ao lado dele, Kang Hae-in, elegante, confiante, perfeita para aquele mundo. Nari observa tudo, sem expressão no início, mas por dentro, tudo desmorona. Não foi só a mentira. Foi a forma como ele foi embora, sem olhar para trás, sem dizer nada, como se aqueles dias não significassem nada. Mais tarde, Ji-hoon está em sua sala, no topo do prédio. Tudo voltou ao normal, ou pelo menos deveria. Reuniões, decisões, poder. Mas algo está errado. Ele percebe nos pequenos detalhes. Nada parece tão vivo. Junho entra. Conseguimos estabilizar a situação. Diretor Han está recuando por enquanto. Ji-hoon apenas assente, mas não parece satisfeito. Junho observa. Hesita. Senhor, você pretende falar com ela? A pergunta fica no ar. Ji-hoon aperta levemente o maxilar. Não é necessário. Resposta rápida. Automática, mas não verdadeira. Naquela noite ele tenta trabalhar, mas a mente insiste em voltar. A casa pequena, a comida simples. O sorriso dela, ele fecha os olhos, frustrado. Enquanto isso, Nari está sentada do lado de fora de casa. O mesmo lugar de antes, mas agora diferente. O olhar não tem mais leveza, a confiança quebrada. Você não devia se acostumar com pouco. As palavras dele ecoam na mente dela. Ela solta um pequeno riso sem humor. Engraçado. Agora ela entende. Para ele, aquilo realmente era pouco. No dia seguinte, Ji-hoon toma uma decisão. Ele vai até ela, sem aviso, sem planejamento. Quando chega, vê Nari organizando algumas coisas. Ela percebe a presença, vira lentamente. Os olhos encontram os dele. E dessa vez, não há calor. Apenas distância. Ji-hoon se aproxima. Eu preciso explicar. Ela levanta a mão, interrompendo. Não precisa. A voz dela é calma, mas firme. Agora eu entendo tudo. Ele tenta dar mais um passo. Não é o que você pensa. Então me diz. Ela encara ele diretamente. Qual parte não é verdade? Ele não responde, porque sabe. Não há resposta simples. Nari respira fundo. Você mentiu sobre quem você era, sobre sua vida. Eu precisava. Ele responde rápido, para me proteger. Ela balança a cabeça. Eu também precisei de proteção a vida inteira. Um passo para trás. Mas eu nunca precisei fingir ser outra pessoa. As palavras atingem. Direto, sem defesa. Ji-hoon tenta falar, mas dessa vez ele não sabe como. E isso é novo, desconfortável, real. Nari continua. Você foi embora como se eu fosse nada. Eu não queria te envolver. Você já envolveu. Agora a voz dela falha por um segundo. Mas ela se mantém firme. Eu só achei que o que a gente tinha era de verdade. Essa frase pesa mais do que qualquer acusação.
Ji-hun sente, mas não consegue expressar. E esse é o problema. Nari desvia o olhar, volta para sua vida. Ela respira fundo e deixa a minha em paz. Ji-hun permanece ali por alguns segundos, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. E pela primeira vez, ele perde. Não uma negociação, não uma disputa, mas algo muito mais importante. Ele perde alguém que realmente importava. E enquanto ele se afasta, com um vazio que não sabe como preencher, uma coisa se torna clara. Dinheiro, poder, controle, nada disso é suficiente agora. Porque o único lugar onde ele começou a se sentir humano é exatamente o lugar que ele acabou de destruir. O prédio continua o mesmo. Alto, imponente, intocável, mas seu Ji-hun já não é mais o mesmo homem. Dias se passam desde que ele saiu da casa de Lee Nari, e mesmo cercado de luxo, tudo parece vazio. As reuniões seguem, as decisões continuam, mas agora ele escuta, ele observa, ele pensa antes de agir. Funcionários que antes tremiam diante dele começam a perceber algo diferente. Uma pausa antes de uma crítica, um olhar menos frio, uma escolha mais humana. Baek Jun percebe primeiro. Senhor? O senhor mudou. Ji-hun não responde de imediato, mas dessa vez não nega, porque sabe que é verdade, e tudo isso tem um nome: Lee Nari. Em outra parte da cidade, Nari tenta seguir sua rotina. Ela trabalha, ajuda os vizinhos, sorri quando necessário. Mas não é mais igual. Há um vazio que ela tenta ignorar. Uma memória que insiste em voltar, mesmo quando ela finge que não importa. Em uma manhã comum, enquanto organiza caixas em um pequeno mercado, Kim Yura se aproxima, curiosa. Você viu isso? Ela mostra o celular. Uma notícia. Seo Ji-hun. Mas não é como antes. A manchete fala sobre mudanças na empresa. Melhores condições para funcionários, projetos sociais sendo iniciados, decisões inesperadas vindas diretamente do CEO. Nari observa a tela. Em silêncio, algo dentro dela se move, mas ela afasta o sentimento rapidamente. Isso não muda nada, ela responde, devolvendo o celular. Mas no fundo, muda. Ji-hun está tentando. Dias depois, uma nova crise surge. Diretor Han faz sua última jogada. Uma reunião decisiva. Investidores pressionando. A empresa à beira de uma decisão que pode definir tudo. Todos esperam o antigo Ji-hun, frio, calculista. Impiedoso, mas o que recebem é diferente. Ele se levanta, olha ao redor e fala com firmeza. Uma empresa não é construída apenas com lucro, é construída com pessoas. Os olhares mudam, surpresa, incerteza. Se crescermos destruindo quem trabalha por nós, então não vale a pena crescer. Diretor Han tenta interromper. Isso é fraqueza. Ji-hun encara ele diretamente. Não, isso é responsabilidade. A decisão final vem, e pela primeira vez, Ji-hun escolhe o que é certo. Não o que é mais lucrativo. A sala reage. O jogo muda e ele vence, mas dessa vez de um jeito diferente. Mais tarde, sem avisar ninguém, ele sai. Sem carros oficiais, sem escolta. Apenas ele, voltando ao único lugar que realmente importa agora. Quando chega, encontra Nari do lado de fora, como antes. O vento leve, o céu aberto. Tudo parece igual, mas não é. Ela percebe a presença. Vira o rosto e encontra ele ali, sem terno impecável, sem postura arrogante. Apenas Ji-hun. Por alguns segundos, nenhum dos dois se move. Ele dá um passo à frente. Eu não vim como CEO. A voz é mais baixa, mais sincera. Eu vim como alguém que errou. Nari observa, sem interromper. Eu não sou bom com palavras. Ele respira fundo. Mas eu sei reconhecer quando estou perdendo algo importante. Mais um passo. Você. O olhar dela vacila por um instante, mas ela se mantém firme. Palavras são fáceis. Ela responde, eu sei. Ele concorda, sem tentar se defender. Por isso eu não quero só falar,
Ele continua. Eu mudei, não por obrigação, não por aparência. Um pequeno intervalo. Mas porque você me mostrou que eu precisava. Nari desvia o olhar, lutando contra o que sente. Você me fez perceber que eu estava vivendo sem realmente viver. Ji-hoon se aproxima mais um pouco, sem invadir, apenas o suficiente. Eu não espero que você acredite em mim agora. A voz dele carrega algo novo. Vulnerabilidade. Mas eu quero ter a chance de provar. Nari respira fundo, o coração acelerado, a mente confusa. Ela olha para ele novamente e dessa vez vê, não o CEO, mas o homem que tentou segurar o balde enquanto ela consertava o telhado, o homem que não sabia cortar legumes, o homem que, pela primeira vez, disse obrigado. O silêncio entre eles agora não é vazio, é cheio de significado. Ela dá um passo à frente, devagar. Você me machucou. A voz é baixa, sincera. Eu sei. Ele responde imediatamente, sem desculpas, sem justificativas, apenas verdade. Mas você também mudou. Ela continua. Eu vi isso. Ji-hoon não desvia o olhar. Então não desperdiça isso. E então ela se aproxima mais. A distância entre eles desaparece. Não com pressa, mas com decisão. Começa do jeito certo dessa vez. Um sorriso leve surge no rosto dele. Talvez o primeiro verdadeiro. Eles não se abraçam de imediato. Não é necessário. O que existe ali já diz tudo. Dias depois, uma nova cena. A mesma rua, a mesma lixeira. Mas agora, diferente. Nari passa por ela e para por um instante, Ji-hoon ao lado. Ela olha para o objeto e começa a rir. Eu ainda não acredito que fiz isso. Ele solta um pequeno riso também. Foi a decisão mais estranha e mais importante da minha vida. Ela olha para ele, para mim também. E então juntos eles seguem, sem olhar para trás. Porque o que começou no lugar mais improvável possível se transformou em algo real. Algo forte, algo que nenhum dos dois esperava, mas que, no fundo, era exatamente o que eles precisavam. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.